Remevet presenta. Inicialmente me gustaría agradecer al Neurolatinvete en la persona del Dr. Henry Benavides por esa invitación para compartir con ustedes algo sobre que sabemos, que avances y en que patologías neurológicas podemos utilizar las células madre. Déjame creer que va a ficar más confortable. Sí, así. Bueno, es un tema muy actual, muy interesante, todavía muy polémico también. Todo lo que sabemos hoy se empezó en el siglo XIX con trabajos en teoría celular de estos autores y se desarrolló todo el conocimiento ao longo del siglo XIX, XX, una fase de observación onde havia muita limitação em la capacidade de observação, não se tinha certeza o que se compunha os tecidos, porque não havia buenos microscópios na época. Depois, uma fase de comparação muito importante, onde surgiram teorias de desenvolvimento dos organismos, modelos de mosaico, por exemplo, a teoria de Weizmann, e teoria de totipotência e pluripotência de Driesch. Posteriormente, experimentação, onde a teoria de gastroanfíbia, muito importante também para os conhecimentos de desenvolvimento do sistema nervoso. Depois, a técnica de transferência nuclear, que foram trabalhos, estudos que deram suporte para posteriormente se fazer a primeira clonagem em mamíferos e posteriormente a conhecida oveja Dolly, também hecha por um médico veterinário e outras pessoas. A palavra célula madre e sua definição são descritos na literatura científica desde os trabalhos pioneiros em embriologia de Theodor Boveri, Haeckel, onde surge, na época, o tema, a palavra Stintuis, ou Stambon. Então, não é uma palavra nova, pero o conhecimento, o conceito se foi desenvolvendo ao longo de anos. Posteriormente, se conheceu um pouco mais sobre o desenvolvimento dos tecidos, dos sistemas, hasta que, atualmente, definimos como célula madre uma célula com uma habilidade para se autorreplicar-se por períodos indefinidos durante a vida do organismo, sobre condições apropriadas ou sinais apropriados. As células madre podem produzir múltiplos tipos celulares do mesmo organismo. Então, é uma definição atual do NIH e que define o conceito de células madre hoje. Há diversos tipos de células madre. Isso é muito importante deixar muito claro. Hoje se fala muito em terapia celular, pero é importante conhecer que tipo de células estamos utilizando. Por exemplo, uma classificação muito utilizada são células embrionárias, que são células obtidas a partir da massa interna de um blastocisto, e são células com capacidade pluripotente e que se podem dar origem a vários tipos de tecido, de linhagem ectodermal, mesodermal e endodermal. Está cá uma foto com uma massa de células embrionárias. Há tipos de células adultas, que podem ser hematopoéticas, foram muito estudadas na década de 50, principalmente relacionadas com o transplante de medula óssea, uma técnica muito utilizada em medicina, muito conhecida. E depois, as células mesenquimales, também células neurales e epidermales. Estas células podem ser obtidas de diversas fontes, vamos falar sobre isso logo a seguir. E há outro tipo de célula, também célula-tronco, chamada de pluripotência induzida, IPS, mais recentemente que ha sido conhecida, ha sido desenvolvida esta tecnologia. Outro tipo de classificação muito importante, eternamente, é quanto à potencialidade, a capacidade de diferenciação dessas células.
São classificadas em células totipotentes, que são capazes de produzir todos os tipos celulares embrionários, sim? E extraembrionários. São dar origem a um cicoto, por exemplo, mórula. Estamos falando principalmente de células pluripotentes, que têm capacidade de diferenciação em células pertencentes às 3 capas embrionárias, sim? Mas não têm capacidade de dar origem a tecidos extraembrionários. As células multipotenciais, diferenciação mais limitada a los tipos de celulares de la mesma origem embriológica. Por exemplo, as células madre hematopoéticas e as células madre mesenquimales. As células madres neurales também estão incluídas nessa classificação. E células unipotentes são capazes de gerar um solo tipo de tecido, né? Por exemplo, eritroblastos, epidermes. Há um conceito muito polêmico, muito discutido hoje, que se trata de la transdiferenciação. Há muitos estudos que indicam que é possível fazer uma transdiferenciação de uma célula mesenquimal, por exemplo, que naturalmente daria origem a células da mesma capa germinativa, por exemplo, gordura, sim, tecido adiposo, tecido ósseo, cartilagem, tecido conectivo, e com sinais específicos se pode transdiferenciar em uma célula neural, por exemplo, ou na célula da endoderme, nesse caso, um neurônio. O que passa que os estudos se mostram que é possível, com sinais, expressar receptores específicos neurais nessas células. Mas a função dessas células não está muito clara se tem uma função normal, se tem uma função de um neurônio, de uma neurona. Então, isso é muito importante. É muito polêmico e a tendência é achar que a transdiferenciação não é muito boa, não é um processo que dê origem à funcionalidade, às células funcionais. Contudo, Martin e outros pesquisadores também desenvolveram em 1991 esses conceitos de células embrionárias. Posteriormente, outros pesquisadores foram capazes de produzir células a partir de uma camada mais específica e, recentemente, Yamada e Takahashi, por exemplo, se desenvolveram o processo de pluripotência induzida. E esses autores ganharam também o prêmio Nobel por esse processo, que hoje é uma possibilidade para estudos in vitro. Sim? Bom, qual é a finalidade para a produção das células-madre? Uma primeira finalidade seria a compreensão do desenvolvimento humano. Se pode fazer in vitro estudos de desenvolvimento e se compreender melhor o desenvolvimento, por exemplo, humano e de outros mamíferos. Outro objetivo seria a generação de linhas celulares para provar drogas e toxinas também in vitro. E, por fim, a aplicação médica em la terapia de enfermidade. Há uma expectativa muito grande em se utilizar células-madre para essa aplicação. Sim? Pero como hemos visto acá, o conhecimento foi produzido ao longo de siglos. Sim? Então, tem que ter um pouco mais de cuidado para que todas as informações sejam bem conhecidas antes de se utilizar indiscriminadamente na terapia. Então, esses trabalhos com células embrionárias, também trabalhos com células de pluripotência induzida e células adultas, estão em desenvolvimento agora para intentar atingir esses objetivos, de compreender o desenvolvimento humano, geração de linhas celulares e provar drogas e toxinas e aplicação médica em tratamento da enfermidade. Muito bem, e no sistema nervioso? Que passa que August Wallner, Camilo Golgi, Charles Sherrington e Ramon Cajal se desenvolveram muitas pesquisas desse sistema nervioso e
desde Ramón y Cajal se pensaba que el sistema nervioso postnatal no se regeneraba. Este hombre, ¿sí?, chamado Joseph Altman, probou, e por isso ganhou o prêmio Nobel, que havia sim uma regeneração de células nervosas pós-natal. O processo de regeneração de células nervosas pós-natal é muito limitado no sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é mais comum, mas o sistema nervoso central é muito limitado. Mas a capacidade de regeneração do sistema nervoso pós-natal e adulto foi provada nessa época. E quais seriam as vantagens de cada área neurogênica, tá, vendo seu futuro uso terapêutico? Onde estão essas áreas pós-natal que se fazem uma proliferação, uma diferenciação e uma migração dessas células neurais? Então, muitos trabalhos han sido desenvolvidos agora para tentar compreender melhor esta capacidade. Então, por exemplo, sabe-se que o processo de depósito de zigoto, formação de hermórula, blástula e o processo de gástrula, há um processo de proliferação, diferenciação e migração de células nessa região, mediados por diversos mecanismos intracelulares, diversos mecanismos, muitos deles, por exemplo, o conhecido Sonic Hedgehog, Wnt, TGF-beta, dentre outros acá, que darão origem a células neurais, que indiferenciadas, que posteriormente sofrerão diferenciação em neuronas ou células da glia ou outros tipos celulares desse sistema nervoso. Sim? Então, hoje sabemos que isso existe, mas muito limitado. Não compreendemos por que, em alguns casos, se há um processo melhor de regeneração e em outros não há. A migração e diferenciação dos precursores de células neurais em embrião se empieza nesta fase, na fase de formação da cresta neural, da onde diversas regiões, acá, diversas áreas, sofrem um processo de proliferação, onde dá células madre acá, em determinadas regiões, que serão diferenciadas em progenitores, sofrerão uma certa migração e depois irão se diferenciar em uma célula madura, dando origem, portanto, aos diversos tipos de células do sistema nervoso que conhecemos hoje. Também mediado, novamente, por diversos mecanismos, vias intracelulares. Hoje se usa muito, se conhece muito a ação de ácido retinóico, FGF e EGF, para o processo de diferenciação dessas células neurais. Então, dois componentes principais são requeridos para que isso ocorra. Se é uma área que é considerada neurogênica, ela é necessária que tenha uma célula progenitora e um microambiente adequado. Conhecemos duas áreas neurogênicas importantes hoje no encéfalo do mamífero. Na região do hipocampo, do giro denteado, e na região da zona subventricular nessa área. Essas duas áreas são muito importantes e que dão origem a microneuronas que sofrem proliferação, migração e diferenciação. Esse no canal rostral para o bulbo olfatório desta área e a cada hipocampo para uma área também hipocampal. Esse trabalho que foi contemplado com o Prêmio Nobel por Altman. Então, um pouco mais detalhe acá. Na área neurogênica é da zona subventricular ao bulbo olfatório. Acá estão localizadas células indiferenciadas. Essas células, portanto, existem diversos tipos de célula acá. Estão num estado quiescente e que, não se sabe ao certo, pero sob a ação de diversas vias sinalizadoras, são ativadas e iniciam o processo de proliferação, dando origem a precursores chamados células do tipo C. Depois, outro processo de diferenciação, onde vão dar origem a neuroblastos
e migração para outras áreas do sistema nervioso. Uma outra área neurogênica importante no encéfalo pós-natal adulto seria a zona subgranular do giro denteado hipocampal, uma área K, também no processo muito semelhante, pelas mesmas vias sinalizadoras, Wnt, TGF-beta, NOT, são vias que estão positivas, são vias que vão estimular a diferenciação, Sonic Hedgehog, EGF, FGF, também são importantes. Estes conhecimentos são importantes para que, quando se intenta produzir células in vitro, se utilize parte dessas vias in vitro para que haja uma proliferação e diferenciação adequada. Dando origem a neuroblastos, esses neuroblastos são células imaturas que posteriormente sofrerão mais diferenciação e dão origem a neurônios. Neurônios de diversos tipos. Por exemplo, neurônios interneurônios, neurônios eferentes, neurônios aferentes. Também dão origem a glia, células da glia, como astrocitos, oligodendrocitos, micróglia, e também células de Schwann. Sabe-se ou pensa que outras áreas do sistema nervoso, na medula espinhal, também possuem áreas neurogênicas, mas se não conhece muito até agora sobre essas áreas. Sim. Há alguns estudos em animais de laboratório, mas em outros mamíferos não se há muito conhecimento de outras áreas. As mais pesquisadas são a área subventricular e a zona subgranular do giro denteado do hipocampo. De uma maneira mais sencilla, temos um epitélio, portanto, na área neural, que poderá originar neuroblastos, células da glia, glioblastos e outras células da glia, e células do epitélio ependimário. Sim? Todas com a mesma origem. Muito bem. Então, as principais locais de obtenção das células madre neurales hoje são as duas, a zona subventricular, está aqui localizada, e a zona subgranular do giro denteado do hipocampo. Hasta agora, há muito poucos estudos em perros ou em outras espécies de animais domésticos para se tentar isolar, diferenciar e proliferar essas células dessas áreas. Pero vamos falar um pouco mais adiante alguns estudos que há na literatura. Então, essas células no estado quiescente necessitam de um estímulo, de uma sinalização, para que saiam desse estado e empecem o ciclo celular, diferenciem precursores, depois em células e neurônios imaturas, neuroblastos, e interneurônios ou neuronas e outras células também do tecido nervioso. Aqui. Esta é uma foto de uma neuroesfera. A neuroesfera é um conjunto de células neurales que estão todas agrupadas. Essas fotos são de um trabalho do nosso grupo. São neuroesferas de camundongo, mas também temos agora em processamento neuroesferas de perros, em que nota-se depois uma proliferação, um processo de migração, da onde elas começam a se destachar, sair deste conjunto, e diferenciação acá, que está mostrada de alguma forma morfológica, mas também temos que utilizar marcadores específicos para caracterizar esse tipo de célula. Então, acá é uma neurosfera, onde obtenemos as células madre, as células neurales. É importante também saber quais mecanismos de regeneração neural são conhecidos. Há mecanismos endógenos, como fatores neurotróficos, imunomodulação, moléculas da matriz extracelular, como glicoproteínas, proteoglicanos, condroitina, substituição celular, ativação, desativação de genes, por exemplo, LOGO, P53, BAX, BCL2, FAS, entre outros. Esse processo todo é muito complexo. E, provavelmente, aqui está uma chave para que
não haja uma boa regeneração. Qualquer defeito em um dos processos pode limitar o processo de regeneração do tecido nervoso. Alguns mecanismos exógenos utilizados são neuroprotetores, imunomoduladores, fatores neurotróficos exógenos, reabilitação, terapia celular, implantes com biomateriais ou microchips e exoesqueletos. ¿Sí? Qual é a estratégia de regeneração neural? Repoblação celular. Se intenta substituir as células que estão mortas ou que estão em degeneração. Liberação de fatores neurotróficos. Como vimos anteriormente, o microambiente é muito importante para o processo. Direcionamento acional e remoção da inibição do crescimento acional. Sabemos também que naturalmente há um processo de inibição do crescimento acional e que limita o desenvolvimento e regeneração. Manipulação da sinalização intracelular. Sim, com drogas, com outros mecanismos para modificar a sinalização e empezar as células a se multiplicar. E puentes e substratos artificiais para que haja um suporte físico para o processo de regeneração. Onde podemos obter as células madre, em geral? Quais são as principais regiões de extração de material para obtenção das células madre? Neste caso, acá, mesenquimales. Portanto, as neurales, vimos duas áreas importantes. ¿Sí? As mesenquimales, outro tipo de célula. Podemos obter del sangue, pero há uma pequenita quantidade em sangue. Podemos obter del cordão umbilical, tanto del sangue del cordão quanto da matriz del cordão. São fontes diferentes. Del tejido adiposo, medula óssea, são as fontes mais estudadas. ¿Sí? Por exemplo, em perro, hacemos muito de tejido adiposo e de la medula óssea. Aqui no aspecto de células madre, também no nosso grupo, em gatos, perros e caballos. São células que têm um aspecto fusiforme, ¿sí? São células que são facilmente isoladas, facilmente cultivadas, mas porém todavia necessitam de uma boa caracterização para que não haja vários tipos celulares em cultivo. Então é necessário muito cuidado para isolamento e diferenciação dessas células. Quais são os mecanismos de ação das células madre mesenquimales? Efeito parácrino. Um efeito imunomodulador, efeito regenerativo e um suporte físico. Todos esses mecanismos foram comprovados em estudos, em sua maioria com estudos com animais de laboratório, mas também há estudos com perros, seres humanos e dentre outros animais. Por exemplo, as células madres mesenquimales podem migrar, têm uma boa capacidade de migração. ¿Sí? Salen, por exemplo, naturalmente, da medula óssea para a circulação periférica e da circulação também se podem migrar para os tecidos que estão clessados ou para regiões também com tumores. Hoje há uma hipótese de que muitas neoplasias podem ser causadas por células madre que estão alteradas. São células madres que sofreram alterações genéticas e que, portanto, se proliferam muito e não há controle em sua proliferação. Sim. Então, se é provado que as células madre mesenquimales têm uma grande capacidade de migração. Mas muitas vezes superestimando essa capacidade. A célula também tem dificuldades de ultrapassar barreiras. Muitas vezes barreiras de tecido, por exemplo, com cultivo, casos muito crônicos. Então, tem que ter em mente que, apesar da capacidade de migração, há limitação também nessa migração.
Também se conhece alguns mecanismos para a ação dessas células madre mesenquimais e injúria em lesões do sistema nervoso central. É o processo, como foi dito anteriormente, transdiferenciação, repoblando as células neurales danificadas em neurônios, astrócitos ou agludendrócitos. É questionável. Sí, é um fenômeno que não está completamente provado. Pero a neuroproteção, com redução de apoptose, redução de inflamação, redução da desmielinização e aumento da sobrevivência do astrócito, se foi provado diversas vezes em diversas espécies. A criação de um ambiente favorável, onde há um favorecimento para a proliferação dos progenitores neurais intrínsecos, ou seja, aquelas áreas que estavam com células quiescentes, agora, sob efeito de células madre mesenquimais, podem iniciar o processo de proliferação. ¿Sí? Isso todos são potenciais mecanismos de ação. Também a proliferação endógena de oligodendrócito, formação de puentes para suporte físico e aumento da comunicação intracelular entre as células da glia e, muito importante, isso, diminuição da cicatriz glial. Também vamos ver a seguir em outros estudos. Além disso, a expressão de fatores de crescimento, citocinas, como, por exemplo, diversos fatores de crescimento, importantes, fatores neurotróficos, importantes para o processo de regeneração, efeitos vasculares, com restauração do fluxo, reparo da barreira hematoencefálica, redução do edema e redução da pressão intracraniana ou intraespinal e angiogênese. Todos os efeitos, todos os mecanismos foram, neste estudo e na revisão, foram hechos por estudos paralelos. Também no processo de remineralização, hecho pelas células mesenquimais, de oligodendrócitos e células de Schwann. E, por último, na fusão celular, uma junção de células que podem também facilitar o suporte físico para o processo de regeneração. Também sabemos que, após uma lesão primária, por exemplo, um evento mecânico, ocorre hemorragia e lesões axonais centrífugas, e esses eventos primários não temos mais tempo para atuar. Temos que atuar em uma lesão, nos eventos secundários, na síntese de óxido nítrico, no controle da produção de espécimes reativas de oxigênio e diminuindo o processo de apoptose, necrose neuronal, cicatriz glial, formação de quistes, desmielinização e desconexão das vias nervosas. Esse é nosso álbum. Por exemplo, acá, no modelo, em que uma contusão, um evento mecânico, se há uma disrupção de axônios, a formação de hematoma, sim? Também um bloqueio da condução nervosa com o processo de desmielinização, um bloqueio no fluxo de líquido cefalorraquiano, esses processos todos complexos, simultâneos, que levam ao processo de injúria. Portanto, cada um desses são alvos terapêuticos, por drogas ou por outros processos e, agora, em discussão por a terapia celular. Nesse estudo, se provou que as células madres mesenquimais podem fornecer um suporte físico para o crescimento de axônios. Então, como se fosse um scaffold para o crescimento desses axônios na medula espinhar lesada. E, por último, também se tem evidências de que o transplante de células tronco mesenquimais diminui a lesão, a formação de quistes em la medula espinhar lesada. Sim? Também são diversos trabalhos apontam para isso.
Muito bem. E agora, que avanços temos em perros? Que há estudos em perros que nos indiquem se podemos ou não podemos utilizar as células-madre para tratamento de doenças neurológicas. Não há muitos estudos. Acá gostaria de apresentar-lhes uma revisão, um artigo muito bem escrito, em que há 10 estudos experimentais, grande parte deles por um grupo sul-coreano, em que diversos modelos de injúria de lesão experimental foi feito. Em sua maior parte, se utilizava uma metodologia de compressão com balão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 2, onde se utilizou uma metodologia de hemissecção da medula espinal e hemicordectomia da medula espinal. Mirem que o número de animais não é grande. ¿Sí? Na maior são 30 animais. Que tipo de células foram utilizadas nesses experimentos? Células halogênicas de perros, células mesenquimais, tecido adiposo, medula e cordão umbilical, halogênicas. Acá também tecido adiposo, halogênicas, e acá foram utilizados tanto células de cordão, como também tecido adiposo, medula óssea e Wharton jelly, seria gelatina de Wharton, que é da matriz de cordão umbilical. Há 3 estudos que se utilizaram, 3 células humanas, 2 se utilizaram células neurais humanas. Sim? Em estudos experimentais, não encontrei na literatura utilização de células neurais de perros, hasta agora, em estudos experimentais. O que mais é importante conhecer disso? De que a forma de transplante, em sua maioria, foi intralesional. Sim? A aplicação intraparenquimal, aqui intratecal, mas aqui também intraparenquimal. A sua maioria, a aplicação foi em local da lesão. Sim? Em alguns casos, mais de uma semana, 7 dias, imediato após a lesão. A dose varia muito também. Variou de 1 milhão de células a 10 milhões de células em geral. Okay? Bom, como foram os resultados? Como se avaliou esses pacientes? Sim. Também não há um padrão de avaliação, o que dificulta muito a comparação dos estudos. Sim? Por exemplo, em termos clínicos, se utilizou SCORE-ALB, 1, 2, 3, 4, 5 estudos. Outros estudos se utilizaram uma outra escala de avaliação, que foi adaptada a partir de estudos humanos, por exemplo, BBB, que é Basso, Benty e Bresnan. Também se utilizou um sistema, uma escala chamada TALOV modificada. Portanto, diversas formas de avaliação clínica nesses estudos. 3 estudos utilizaram potencial evocado somatosensorial para verificar a resposta da terapia. Sim? 1, 2, 3, 4 estudos utilizaram ressonância magnética antes, durante e após. A maioria dos estudos, todos os estudos, tinham patologia e observam que em todos os estudos houve uma diminuição da formação dos quistes da cavitação, sim? Diminuição da cavitação, transplante do grupo, diminuição de fibroses, redução da fibrose e melhora da regeneração neuronal. E, como resultados clínicos, também, a maioria dos grupos relatam uma melhora. Pero, não há um retorno completo em la função locomotora. Há uma dificuldade muito grande em avaliar essa melhora. Por exemplo, há um grupo significante melhora, há uma conclusão de que a velocidade de condução melhorou no grupo e também
não teve diferença aqui na imagem de ressonância. E nos outros estudos também se percebe que há uma melhora em algum componente da avaliação. Sim? Improvement. Qual é o tempo de avaliação? Aqui o tempo, 8 semanas. O mais longo foi de 12 semanas, 3 anos acá, 3 anos, até 13 anos, que se utilizou, esse estudo de Lee, se utilizou células humanas, células neurales humanas. Sim? Agora, existem apenas solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudos clínicos em perros, hasta agora, em que o número também de animais não são grandes, são pequenos, acá 9, 23, esse maior 34, sim? Acá um pouco maior, 82, perdão, maior. É o tipo de célula utilizada. Em sua maioria são células autólogas, aqui no estudo com células autólogas de bulbo olfatório, medula óssea, células mesenquimais, medula óssea, também bulbo olfatório, medula óssea, aqui também medula óssea, cordão umbilical, perdão, e aqui não faz referência ao tipo de célula utilizada. Sim? Em geral, há também o tipo de lesão provocada, em sua maioria, são doenças de disco intervertebral, 1, 2, 3, 4 casos, 5. Há casos de traumatismo também. E o método a metodologia para transplante se variou também, intralesional, intratecal, intralesional, intratecal acá, intralesional e intralesional. Então, em sua maioria, são hechos aplicações intralesionais. O tempo de transplante variou de 5 dias a 2 anos, 1 a 3 meses, 7 a 14 dias, acá 13 meses após a lesão, 1 a 3 meses, também 1 a 30 dias, 7 dias, então muito variável. A dose também é muito variável. Sim? E os resultados desses estudos para avaliação também se utilizou avaliação clínica com uma escala comportamental de avaliação, BBB, em treadmill, sim? Para avaliação da marcha, uma escala modificada de Tarlov, também na marcha, um exame neurológico, uma escala modificada, Tarlov que é Texas, na verdade, um tipo de avaliação. E aqui uma composição de exame neurológico e uma avaliação de escala modificada de Frankel. Sim? Então, são metodologias diferentes de comparação nos estudos, o que dificulta muito a comparação. Não há um estudo de potencial evocado acá, sim nesses três experimentos TURE. Em sua maioria, há imagens de ressonância magnética antes e após o tratamento. Há uma dificuldade na obtenção de exames pós-mortem. Muitos perros provavelmente ainda não estão em avaliação, sim, mas só há 4 perros nesse estudo no exame pós-mortem. E a resposta: possível benefício na locomoção, possível benefício na locomoção dos membros pélvicos. A conclusão é que não tive uma complicação pós-transplante, mas também não tive uma melhora. Há uma melhora na coordenação dos membros torácicos e há um aumento na taxa de recuperação, a melhora na função locomotora e uma progressiva melhora de reflexos acá, panículo e dor superficial, dor profunda. Qual é o tempo de avaliação? 12 meses, 6 meses, 12 meses, 6 meses, hasta 2 anos. Isso se começou em 2012. 3 meses, 18 meses. Sim.
Com isso, eu quero mostrar que os estudos são muito diversos e que a forma de avaliação também é diversa, o que dificulta comparação e conclusões definitivas. Todos é necessário que se estabeleça ou que se haga um acordo para que se determine protocolos de tratamento. Por exemplo, a via de transplante, se utiliza células autólogas ou halogênicas, com qual a frequência que vamos fazer a terapia, qual a dose e que tipo de célula-madre vamos utilizar. Vamos utilizar célula-madre embrionária? Vamos utilizar célula-madre adulta, mesenquimale, neurale? Vamos usar célula-madre de pluripotência induzida? Sim? Então, seria muito interessante se pudesse definir alguns protocolos para se avançar mais rápido em seus resultados. Os tipos de as vias de transplante: intravenosa, interarterial, intratecal e intralesionar ou perilesionar. As intratecal e intralesionar são as mais utilizadas. Os estudos utilizam mais intralesionar, pero mais invasiva do que intratecal. Há estudo, não em perro, pero em conejos, de que a aplicação intralesional, as células permaneciam por mais tempo no local do que intratecal, havia mais célula no local do que quando foi hecho por via intratecal, pero se não se tem utilizado muito intravenosa ou intraarterial, porque já se sabe que as células são distribuídas por toda a parte, há uma perda de células e há uma limitação, no tanto, do número de células no local que deseja. Bom, em que patologias neurológicas podemos utilizar células-madre? Veja, potencial uso de células-madre. Em lesões de medula espinal, sim, creio que é o primeiro. Acidente vascular cefálico, todos têm uma pergunta. Sim? Não há uma resposta agora se realmente podemos. É uma pergunta para uma reflexão. Em teoria, nas meningoencefalomielites de etiologia desconhecida, se as células-madre mesenquimales fazem um papel imunomodulador, se fazem um papel, se tem um mecanismo de ação anti-inflamatório, pergunta: poderia haver benefícios? Há estudos que mostram o controle de linfócitos T mediado por células-madre mesenquimales. Não sei a resposta agora, pero em teoria é uma boa ideia. Epilepsia idiopática, se há alguns estudos se há hecho alguns estudos em humanos, enfermidades degenerativas, neuropatias periféricas, sim, eu acho que acá é uma grande oportunidade, principalmente nas traumáticas e nas miopatias. Há estudos, como acabei de mostrar para você, de lesões de medula espinal, pero não conosco estudos em perros de acidente vascular, de meningoencefalite de etiologia desconhecida, epilepsia, enfermidades degenerativas, neuropatias periféricas e poucos estudos em miopatia, na distrofia muscular do Golden Retriever. Sim, há 2, 3 estudos, pero não tive uma boa resposta nesses estudos. Sem dúvida nenhuma, a administração intratecal é uma possibilidade menos invasiva, além da aplicação intratecal. Creio que o perro, nesse caso a raça Dachshund, é um excelente modelo experimental. Agora, tem se discutido muito o câmbio do modelo experimental de ratão ou camundongo para o perro. Há vantagens em se utilizar perros, porque a medula espinal é muito parecida em termos de anatomia, de tamanho do humano. O processo inflamatório depois de um trauma medular, de uma injúria medular espinal, é muito semelhante em perros e humanos. Em animais de laboratórios, há um filtrado mais linfocítico de células de linfócitos T, pero em perros, em seres humanos, há uma ativação da micróglia. Então, há um processo inflamatório diferente. E outras vantagens, por exemplo, a ocorrência natural da enfermidade, em que
em que se tem, muitas vezes, mais de um segmento afetado. Em los experimentos com animais de laboratório, hace uma lesão, um local específico. ¿Sí? Então, há vantagens em utilizar o perro. Então, nesse caso, uma demonstração, um perro com uma lesão toracolumbar, uma doença de disco intervertebral. Com uma punção lombosacra, saca-lhe o líquido cefalorraquídeo e se transplanta células madre mesenquimales. Esse caso foram células autólogas do próprio perro, 1 milhão de células, e tive como respostas um melhor controle por um período de la micção e de la sustentação. Não tivemos uma possibilidade de uma avaliação precisa. Sim? Então, não vale como uma prova de eficácia. O objetivo deste estudo foi comprovar a segurança e a viabilidade da via intratecal. Está em fase de publicação desse estudo, com participação aqui. Felipe participou do estudo, foi um dos autores do estudo. Para finalizar, um exemplo importante nos processos de meningoencefalite e citralgia desconhecida, onde uma pergunta que não em detrimento, não que não se vá usar as medicações, os corticosteroides, a imunossupressão, sim, mas se há sequelas, se há lesões irreversíveis, a pergunta é: poderia se utilizar células-madre? Não lo sei a resposta ainda. Em doenças degenerativas, por exemplo, congênitas aqui, na hipomielinização, se poderia aumentar a produção de mielina utilizando células-madre neurales, por exemplo, que se diferenciam em células de Schwann? Uma pergunta. E neuropatias periféricas. ¿Sí? Eu creio que a resposta é boa. Alguns casos que hemos hecho têm uma boas respostas. Com a utilização de células madres mesenquimales. Se hace um transplante perineural, se pode ser guiado por um ecógrafo, sim, um transplante. E nesse caso havia uma lesão traumática do nervo ciático e tive em vários pontos de aplicação de células madre halogênicas de outro perro. Bueno, considerações finais. Há evidências de los efeitos terapêuticos das células-madre em estudos experimentais e clínicos. Sim, há evidências de efeitos. Há efeitos positivos. Sim? Hasta agora, nos estudos que foram apresentados. Não há evidência de formação de tumores em uso experimental e clínico com células-madre mesenquimales. Uma preocupação muito grande que se discute, que se tem a formação de tumores. Em todos os estudos hasta agora, nenhum relata a formação de tumores, incluindo em outras espécies. Hasta agora, também as células-madre mesenquimales halogênicas não provocam enfermidade e rechaço. As células-madre mesenquimales têm uma baixa ou nenhuma expressão de MHC2, portanto, não provocam uma enfermidade e rechaço. E creio que, estou certo, melhor dizendo, que mais investigações com padrão, ou seja, com uma metodologia mais patronizada para que a comparação seja possível, são necessárias para a compreensão da biologia e segurança das células-madre antes do seu uso clínico em neurologia veterinária. Há uma proliferação no Brasil de muitas empresas que estão produzindo células-madre. Eu creio que tem um lado positivo em que necessitamos urgentemente de estudos clínicos, de clinical trials, para que tenhamos mais dados para a utilização dessa tecnologia. Então, as empresas podem contribuir neste sentido, mas não me parece agora adequado a comercialização desta tecnologia sem que tenhamos a certeza da segurança e de sua eficácia. Pode ser que daqui a
algunos años llegamos a la conclusión que la eficacia es muy baja. Puede ser que llegamos a la conclusión que la eficacia es muy buena. Hasta ahora, ainda estudios deben ser hechos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.